2 Timóteo 3, de 1 a 4. Segunda Timóteo 3, de 1 a 4. O tema é os desafios da família cristã avivada. Os desafios da família cristã avivada. Diz assim o texto: sabes, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Senhor, que até aqui, nesses versos, o Senhor Deus venha falar aos nossos corações, e que venhamos nessa noite aprender um pouco mais como podemos, como família, sermos mais avivadas, e que o Senhor Deus venha mudar o que precisa ser mudado em nossas casas, no nome de Jesus. Amém. Neste mês de família, nada melhor do que falar aquilo que Deus se apraz, Deus gosta. Deus, Ele criou a família, e o desejo de Deus na família é visitá-las todo o entardecer, como Ele fazia com Adão e Eva. Visitá-las todo entardecer, Deus iria visitar Adão e Eva lá no jardim. Então Deus gosta de estar com a família, Deus ama estar com a família. Então a família cristã, preciosa como nunca, precisa buscar oportunidades em meio a todos esses desafios do nosso novo milênio. A pergunta é: como a família deve enfrentar e responder a esses desafios sem perder a integridade? Então, como que uma família ela consegue vencer todos os desafios pós-modernismo e pós-milenismo que esse novo século vem desenvolvendo a cada ano? Como podemos? É só nós olharmos para trás, olharmos para a palavra de Deus, que o que funcionou no tempo daquela época também pode funcionar agora. A mesma autoridade que os pais tinham, a mesma autoridade que as mães tinham, a mesma submissão e amor que os filhos tinham, podemos encontrar agora. Mas para isso, para encontrar este amor, primeiro tem que passar por um avivamento. Avivamento, segundo a Bíblia, é a palavra de Deus atuando na minha vida, é a palavra de Deus fazendo diferença na minha vida, é a palavra de Deus sendo praticada na minha vida, é a minha forma de agir sendo mudada e transformada. Então eu vou saber quem é Deus, vou saber se submeter a Deus, vou saber louvar a Deus, e Deus vai me revestir de autoridade, de plenitude, de enchimento. Como em nossos dias necessitamos de pais sendo com toda a autoridade de Deus, pais tendo todo o poder da palavra de Deus atuando em suas vidas, mães e filhos e filhas. Um lar diante das mudanças sociais, que todas as suas implicações, a igreja sem dúvida é a maior instituição a advogar em favor do modelo convencional de uma família. A igreja ela tem que lutar, ela tem que vivenciar a busca dessa família ideal, a busca dessa família avivada.
ela tem o motivo de ensinar. A igreja, ela ensina, a igreja, ela mostra o caminho. E na nossa casa nós temos que praticar o que aprendemos. Temos que orar como família, temos que ler a Bíblia individual, mas também temos que ler a Bíblia como família. A necessidade de que a nossa casa seja uma extensão da igreja, que a nossa casa venha a ser a igreja, e a igreja venha a ser uma extensão da nossa casa, venha a ser o meio e o método que Deus quer atuar e que Deus quer modificar. Para ter uma família avivada, os seus modelos devem ser estes. E eu separei aqui 5 maneiras de termos uma família avivada, de termos uma família onde podemos ver a palavra atuando em nós. Primeiro, reconsiderando o que foi profetizado. Paulo, escrevendo a Timóteo, no 2 Timóteo 3, de 1 a 4, Paulo, ele mostra que nos últimos dias, esses dias podem ser agora, ou podem ser outros, mas agora nós já vemos muitas dessas características de pessoas que vivem e têm comportamentos, a maneira de agir. E diz que nesses últimos dias as pessoas seriam amantes de si, seriam avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus. Então esses comportamentos aqui são comportamentos que temos visto nos nossos dias. Mas Paulo diz que é nos últimos dias. E se nós cremos que estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra, então esses dias é o nosso. E como nós podemos vencer esses comportamentos que não agradam a Deus, essas atitudes que não agradam a Deus, essa maneira de viver que Deus não está presente, buscando um avivamento para a nossa casa, buscando um avivamento para a nossa família, trazendo a palavra de Deus para dentro da nossa casa e para dentro da nossa vida, tendo a atitude de mudar, a atitude de transformar a nossa vida. Irmãos, não tem um lugar mais difícil do que vivenciar a palavra de Deus do que dentro de uma família. Porque dentro de uma família, ali tem diversas pessoas com diversas naturezas e comportamentos. E quando nós, que somos pessoas que buscam viver uma palavra, somos confrontados por aqueles que ainda não buscam. Somos confrontados até mesmo por aqueles que buscam. Porque eu ouvi dizer que deve ser assim. Quando entramos ali no ensino médio, na faculdade, elas têm como objetivo desconstruir tudo que foi construído dentro de uma família, desconstruir o que foi construído. Mas quando entendemos que Deus tem um objetivo, diz que o apóstolo Paulo anteviu o que hoje vivemos como realidade neste novo milênio. Seria ingenuidade ou ignorância fazermos de conta de que não existe crise e que tudo está indo muito bem dentro da nossa casa. Podemos alterar este quadro que caracteriza o novo milênio em relação à família através de um avivamento da parte de Deus. Isto não é automático, precisa ser buscado. Em 2 Crônicas 7,14, Salomão, no capítulo 6, ora, e no capítulo 7, Deus responde para ele dizendo:
se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e se humilhar diante de mim e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. A terra está doente por causa do pecado humano. A sociedade está doente por causa da enfermidade que estão dentro de muitas casas. E só haverá cura da sociedade quando dentro das nossas casas obtivermos um avivamento, uma transformação, onde a palavra de Deus molda todo o nosso ser, transforma todo o nosso viver. E como o pastor Abraão falou domingo, saímos das quatro paredes. Lembrar que tem um vizinho da esquerda, um vizinho da direita, um vizinho do fundo e um vizinho da frente. Saber que Deus te colocou ali por um objetivo. Você não é cristão naquele lugar que você mora sem ter um objetivo. Deus te trouxe para ali para você ser um exemplo para o da direita, o da esquerda, o do fundo e o da frente. Você ser um embaixador de Deus, você ser um missionário de Deus, você ser uma pessoa que leve a palavra de Deus. Mas para isso, Deus quer que você busque uma reestrutura, que você esteja reconsiderando o que foi profetizado. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 4, em 2 Crônicas 7, 14, que nós venhamos buscar esse avivamento para a nossa família. A segunda maneira, não se conformar com o modelo oferecido pelo Deus desse século. Em Romanos 2, 12 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós temos que transformar e não conformar com a maneira que o mundo está seguindo, mas venhamos ter uma transformação, uma renovação na nossa mente, e que essa renovação venha fazer o que Paulo está dizendo em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O qual é a imagem de Deus. Então a palavra conformar significa tomar a forma. O que Paulo disse a Timóteo serve para todos aqueles que acreditam na família como projeto de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. 1 Timóteo 3, 14, a parte A. Tu, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste. Paulo está dizendo: olha, aquilo que você ensinou, permaneça, fique, tenha na sua vida, leve para a sua casa, leve para a escola, leve para a faculdade, leve para o trabalho, aonde você estiver, permaneça naquilo que aprendeste. Não deixe que uma outra filosofia, uma outra maneira de pensar, que é contrária à palavra de Deus, tome aquilo que é de Deus na sua vida. Não deixe, porque Deus quer operar na sua vida. Então, preservar os princípios de Deus estabelecidos em sua palavra para a família é edificar a casa sobre a rocha. Mateus 7, 24 a 25, olha o que Jesus vai dizer: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Meu irmão, se a nossa família estiver fundada sobre a rocha,
ela não cai. Se a nossa família estiver alicerçada em Cristo Jesus, nada derruba ela. As drogas não derrubam, a maneira do mundo não derruba. Eu vou fazer toda a minha universidade, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, o PhD. Eu vou estudar em todas as esferas e ninguém vai tirar o que é meu. Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Espírito Santo, Ele quer estar morando e atuando nas nossas vidas. Morando e atuando. Pode haver as mudanças que houver. Jesus garantiu, este projeto é a prova de tempestade, não cai. Devemos celebrar a família e os casamentos que alcançaram sucesso no Senhor Jesus, como resposta aos modelos distorcidos de família. Essa iniciativa do povo de Deus de afirmar o modelo bíblico de família como ideal divino pode motivar ainda mais os relacionamentos. Pode. A palavra de Deus nos garante que se o meu relacionamento estiver firmado em Jesus, pode vir a tempestade que vier, nós ficamos de pé. Nós estaremos de pé. Terceiro motivo, maneira, mantendo o altar do Senhor levantado dentro de casa. Hoje em dia, a Bíblia ela fica às vezes esquecida dentro de casa. Às vezes ela fica na estante ou no criado, aberta. Em alguns, no Salmo 91 ou no Salmo 37, elas ficam abertas, mas elas são pouco lidas dentro da nossa casa. E Deus quer que nós restauremos o altar que às vezes está caído dentro das nossas famílias. Nós conhecemos uma história que Deus fez com Gideão. Em Juízes 6, 25 e 26, olha o que Deus disse para Gideão. E aconteceu naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o bosque que está em pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então, havia na família de Gideão um altar a um Deus desconhecido, um altar a um Deus morto, porque o único Deus verdadeiro e vivo é o nosso Deus. Ele é o único Deus verdadeiro, Ele é o único Deus que está vivo, Ele é o único Deus que pode abençoar e pode transformar as nossas vidas. Então este altar levantado ao Senhor dentro de casa, fala de entregar sacrificial, renúncia, devoção, comunhão, louvor, adoração, culto, obediência e submissão. Posso afirmar que a família que tiver um altar levantado ao Senhor estará debaixo de proteção. Então, a família que tem um altar levantado ao Senhor, ela é tentada, ela é muitas vezes provada, mas ela não cai. Ela não cai. Porque a família que tem um momento ali que reúne para orar, para cantar e para ler a palavra de Deus como família, essa família passa por todas as provas, mas elas ficam de pé. Elas ficam de pé, porque Deus atua no meio dela. A quarta maneira, a família cristã vencendo o poder da influência negativa da mídia. Então, no século 21, todo o tempo, todo ano, todos os meses, entra algo novo para prender a família na frente da TV, ou do computador, ou dos celulares. Sempre estão inventando algo novo. Algo novo. Então, o que nós temos que fazer é não deixar ser escravizado por essa maneira
e pela forma que o mundo quer que sejamos escravizados. Somos, de certa forma, resultado daquilo que vemos e ouvimos. Então, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo, eu sou resultado, a minha conduta é resultado, o meu comportamento é resultado, se eu deixar entrar dentro de mim. E o que a mídia ensina é o inverso do que Deus quer que a família tenha. É o inverso. E se nós deixarmos com que essa base venha destruir o altar que deve estar dentro de nossas casas, ali haverá consequências dolorosas e sofridas. Em João 10:10 diz o Senhor Jesus que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Ele veio para dar vida em abundância. Então, o que a mídia está ensinando, os programas de maior audiência no Brasil exaltam tudo aquilo que compromete o bem-estar da família, e é incentivada tudo o que a Bíblia às vezes não ensina. Então, como a palavra de Deus condena o adultério, prostituição, homossexualismo, uso de drogas, violência, pornografia, ocultismo, satanismo, feiticismo e etc. Condena mentira, condena vícios, a Bíblia condena. E eu tenho que largar essas coisas e não deixar que essas coisas entrem na minha casa, ou seja vista na minha casa. Nós temos que ter coragem e falar para os nossos familiares: aqui nós não aceitamos bebida alcoólica, aqui nós não aceitamos música mundana, aqui nós não aceitamos, nós somos servos de Deus. As nossas famílias têm que vir na nossa casa e aceitar o estilo de vida que nós temos, porque quando nós vamos na casa deles, eles não mudam de estilo, ou muda, a família de você é diferente, que a minha não. Quando eu vou na casa dos meus parentes, eu vivo o estilo de vida que eu estou ali no estilo de vida deles, mesmo não concordando. Eles bebem, fumam, estão ali, mas quando eles vêm na minha casa, tem que ser o meu estilo de vida. Se a sua casa tem um altar ao Senhor, não deixe esse altar ser contaminado com as coisas que não agradam a Deus. Vigiemos o que assistimos na televisão, vigiemos o que olhamos no computador, e não sejamos escravos de aplicativos que prendem a nossa atenção. Mas vamos buscar ao Senhor dentro das nossas casas, vamos ler a Bíblia individualmente e vamos ler no coletivo. É por isso que o inimigo tem atacado a família, porque quanto mais ele inventa e nós pegamos e trazemos para dentro da nossa casa, menos tempo nós vamos ter para Deus, menos tempo nós vamos estar na casa de Deus, menos tempo vamos buscar a Deus. Então, neste novo milênio, cada vez mais, a luta pela audiência levará os dirigentes dos meios de comunicação a extrapolar os limites, desrespeitando crianças, adolescentes, jovens e adultos, e etc. Então, as famílias que estão em meio a essa decadência e disseminação do mal, precisam assumir a postura de quem é vocacionado. Deus te colocou naquela casa e Ele quer te usar. Ele quer fazer de você um Gideão, Ele quer fazer de você uma Débora, Ele quer fazer de você uma pessoa que Ele usou com autoridade dentro da sua casa, chamando-os para a oração, chamando-os para a meditação da leitura da palavra de Deus. O verdadeiro avivamento desde a igreja primitiva acontece na nossa casa. Os discípulos ficaram no templo, foram revestidos e depois eles foram para as casas. As nossas casas, as nossas famílias precisam de Deus. E se nós não buscarmos dentro da nossa casa, como Deus atuará no meio dela? Deus quer atuar.
Mateus 5, 13 e 14 diz: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos diante do Senhor, não toqueis a coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis os meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Perdão, que não é Mateus, é 2 Coríntios 6, 17, 18 e 7, capítulo 1. Então esse texto mostra que Deus quer atuar em nossas casas, que Deus quer nos tratar de filhos e filhas, que Deus quer mostrar o teu querer em nossa vida. E por último, promessa de Deus às famílias cristãs no novo milênio. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 28, do versículo 1 ao versículo 13. Ouçam o que Deus profetizou para a sua casa. Ouçam o que Deus quer realizar na sua casa. Ouçam o que Deus quer transformar e o que Ele quer fazer dentro da sua casa, dizendo assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, os frutos dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Bendito o cesto e as tuas amassadeiras. Bendito será ao entrares, e bendito será ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Em tudo que puseres a tua mão, te abençoará na casa que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para ti como um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E de todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti, e o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra de tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para guardar e cumprir. E não se desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Uma palavra tremenda. Deus falando ao povo de Israel e usando Moisés, mostrando como Deus queria abençoar aquele povo e suas famílias. Deus quer, com sua palavra, estar dentro de nossas casas. Deus quer ser adorado em nossas casas. Deus quer receber as nossas orações das nossas casas. Deus quer falar conosco nas nossas casas. Uma casa de oração é uma igreja de oração. Uma casa que medita na palavra é uma igreja submissa à palavra. Uma casa que tem o seu
princípio, buscar e ter um altar ao Senhor de louvor, teremos uma igreja que terá um altar de louvor ao nosso Deus. Concluindo, minha oração é que Deus concede as nossas famílias de pé na sua presença, e que possamos dar resposta a todas essas mudanças no novo milênio, com base nos princípios inegociáveis de sua palavra. O desejo que eu tenho para essa igreja é que as nossas famílias sejam avivadas, porque sendo avivadas as nossas famílias, a igreja também será avivada. Um avivamento na palavra, um avivamento que virá da nossa casa para a igreja, e não da igreja para a nossa casa. Um avivamento que será visto nas ruas, no comércio, em todo lugar que nós formos. Tudo nós vamos colocar a nossa mão e Deus abençoará. Você quer ser alguém que abençoa? Você quer ser alguém que Deus usa? Você quer ser alguém que Deus vai operar mudança em nossas famílias? Se você quer, o principal avivamento tem que estar na família. Se não estiver lá, o objetivo de Deus de avivar o seu povo estará em ruína. Hoje se prega avivamento na igreja, mas o certo é avivamento na família. O da igreja é resultado que tem na família. Se a família é avivada, a igreja é avivada. Se ela não é, a igreja, só ela. Eu tenho avivamento só na igreja, mas esse avivamento não alcançar a minha vida no lar, será um avivamento não verdadeiro. O avivamento verdadeiro, ela muda a minha vida aonde eu estiver. Aonde eu estiver, eu sou nova criatura. Eu sou uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Cristo. Eu sou uma pessoa que cumpre a vontade de Cristo, aonde eu estiver. Você quer buscar o verdadeiro avivamento? Comece a buscar dentro de sua casa, e obterás o verdadeiro avivamento. Você quer isso? Você quer ser o canal onde Deus vai buscar um avivamento dentro da sua casa? Você que é filho, vai chamar os pais para orar, para ler a Bíblia, para cantar? Você que é pai, vai assumir a sua postura e dizer: eu, Senhor, quero ser o instrumento que o Senhor usará na minha casa. E você, mulher, vai falar: eu quero ser a mulher dos teus olhos, que o Senhor quer atuar na minha casa. Então, se você quer isso, se você quer ser canal de bênção, buscar um avivamento para a sua casa, eu queria que você ficasse em pé. Nós vamos orar. Se você quer ser esse canal de bênção, que Deus vai ajudar, que Deus vai atuar, que Deus vai transformar, para que a sua família seja mais avivada, a sua família tenha mais a presença de Deus, a sua família, e você veja Deus atuar no meio dela. Se você quer, fique em pé e nós vamos orar. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é o Criador da família. O Senhor nos criou para que nós, ó Deus, buscássemos no Senhor o melhor para dentro de nossas casas. Senhor, há tantas coisas boas, ó Deus, que estão aí do Senhor para nós, que o mundo não vai nos fazer falta. Nos ensine, ó Deus, a ter o melhor do Senhor dentro das nossas casas. Nos ensine, ó Espírito Santo, a te invocar aonde nós estivermos. Nos ensine para que o Senhor seja a diferença, que o Senhor seja, ó Deus, a diferença em nossas vidas, em nossas ações, em nosso meio, aonde estivermos. Nos ensine a ser homens segundo a tua vontade.
Nos ensine as mulheres a ser, ó Deus, mulheres segundo a tua vontade. Ensine os filhos a serem filhos e filhas segundo a tua vontade. Senhor, que hoje nós venhamos, ó Deus, reconstruir o altar do Senhor dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias, e que a tua bênção esteja conosco, e que a tua paz reine em nossos lares. Ó Deus, que as nossas famílias sejam avivadas, para que a tua igreja seja avivada. Assim nós oramos e pedimos que abençoe a cada família que está representada, que está em pé diante de ti. Ó Deus, use cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada adolescente, para a glória e louvor do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.